Conhecemos como menopausa a etapa em que ocorre o fim natural da menstruação das mulheres e, portanto, o cessar de sua etapa reprodutiva. Nós vamos falar sobre as oportunidades dessa nova fase de vida. A glândula endócrina relacionada à menopausa são os ovários. Os ovários são dois pequenos órgãos que têm forma de amêndoa, de cor cinza e que se encontram dos dois lados do útero. São um dos órgãos sexuais femininos que tem duas funções principais: produzir hormônios sexuais e produzir os óvulos, as células que permitem a reprodução da espécie. A primeira das funções que determinamos se refere à regulação hormonal que se consegue graças aos ovários. O estrogênio e a progesterona são dois hormônios que se desprendem desses órgãos. O estrogênio permite que as mulheres tenham as características sexuais durante a puberdade, os quadris largos, aumento dos seios, voz aguda, etc., além de manter em ótimas condições os órgãos sexuais. Por outro lado, a progesterona aumenta a quantidade de vasos sanguíneos que há no útero, algo que faz com que cada vez que o óvulo se libera com as menstruações, as paredes do útero estejam preparadas para recebê-los e alojá-los, caso seja fecundado. A segunda função dos ovários é a de criar óvulos, ou seja, desprender mensalmente a célula necessária para que, juntamente com o espermatozoide, se possa criar vida. Agora vamos ver a função dos ovários na menopausa. À medida que vão passando os anos, as mulheres vão ficando com uma menor quantidade de óvulos e cada vez são menos e de uma menor qualidade, devido ao envelhecimento. A partir dos 30 anos, podemos falar de um declive fisiológico da fertilidade, que aos 35 anos se vê aumentando, mas sobretudo aos 40, quando é mais evidente. Com 45 ou 50 anos é quando começam a aparecer os primeiros sinais da menopausa, e a função dos ovários nessa época começa a se reduzir significativamente. Essencialmente, o significado da menopausa é que os ovários já não produzem óvulos e, portanto, a mulher já não está capacitada naturalmente para ter mais filhos. Mas é também nessa época quando os ovários deixam de produzir estrogênio, o hormônio do qual falamos na primeira parte, e que é o responsável por manter em boas condições o aparelho sexual feminino. Também se reduz a produção de progesterona e a falta de ambos hormônios é o que provoca o aparecimento dos sintomas da menopausa. E agora eu quero falar sobre esse símbolo, Olhos da Sabedoria do Buda, que me inspirou em Nepal, e não pude evitar a semelhança dessa imagem com o útero e o conjunto de útero com os ovários. Então eu fiz uma pesquisa sobre o significado desse símbolo, que se chama Olhos da Sabedoria do Buda. E achei muito interessante incluir essas informações nesse material sobre menopausa. Os olhos do Buda representam o poder de enxergar em todas as 4 direções e em vários fluxos do tempo. O pequeno ponto entre os olhos simboliza o terceiro olho, ou seja, o despertar espiritual. O símbolo curioso que está no lugar do nariz é o número 1 em sânscrito. Ele se refere à unidade de todas as coisas. As pessoas se sentem desesperadas neste mundo, confusas e distraídas por ganância, ignorância e ódio, que só traz as trevas. Somente a luz da sabedoria pode tirar as pessoas do sofrimento e colocá-las no caminho da iluminação. A menopausa é o próximo nível de evolução na vida da mulher e não é degradação ou a fase de perdas. A minha avó sempre falava que a mulher tem um período natural de fertilidade que em seguida passa para o período de sabedoria, onde ela vive de acordo com as conclusões que ela tira das experiências de vida. Se libertando do papel de mãe ou da autorrealização na carreira, o foco dela se transfere através da contemplação para si. Ela ganha tempo e energia para mergulhar no seu mundo interno, para avaliar a sua vida e para achar novas inspirações e novos propósitos. Em muitas culturas, depois da menopausa, a mulher ganha novo status graças à sua idade e sabedoria. Seu conhecimento adquirido qualifica ela para ser respeitada e consultada em questões de saúde ou qualquer crise junto com as outras mulheres sábias. Então vamos ver quais são os sintomas que afetam o corpo da mulher durante a menopausa. Esses são os calores,
aumento de peso, mudança de humor, irritabilidade, ressecamento vaginal, insônia, líbido diminuído, osteoporose e muitos outros, infelizmente. Bom, sobre as calores, a gente pode diminuir o impacto desses calores se você tem uma hidratação adequada, beber água, água pura ou água aromatizada com frequência. Você também pode usar roupas leves e de fibras naturais. Isso é importante para não usar tecidos sintéticos que interferem na transpiração e no regulamento da temperatura do nosso corpo. E você também pode usar compressos frios. Eu me lembro da minha avó, andava com uma toalhinha molhada ao redor do pescoço, que foi ótimo, porque ela falou que se você consegue esfriar o pescoço ou a nuca, a temperatura do seu corpo diminui um pouquinho, então ficou mais suportável a sensação desses calores. Aumento de peso acontece com quase todo mundo. Nesse momento é importante de fazer uma revisão geral da sua alimentação, principalmente tirar alguns itens da sua alimentação, tipo café, açúcar, glúten, industrializados. E também é importante de fazer exercícios regularmente, praticar jejum intermitente e consumir água, água, água e muita água. Isso é muito importante. Mudanças de humor e a irritabilidade aparecem também com frequência. Contra isso, a gente pode aplicar algumas técnicas para aliviar o estresse, que no módulo a gente vai abordar. É importante também evitar os alimentos que eu acabei de falar, porque os alimentos que aumentam o seu peso, por incrível que pareça, são os mesmos alimentos que pioram essas mudanças de humor. Então, se você quer diminuir a irritabilidade, depressão e outras mudanças de humor, você precisa evitar todos esses alimentos que eu acabei de citar e incluir alimentos que a mãe natureza nos dá. Frutas, verduras, legumes, muitas folhas verdes, etc. Bom, existe ressecamento vaginal, que é um sintoma muito desagradável. Óleo de coco na hora do ato ajuda muito. É um produto natural, muito agradável, de cheiro, de textura, além de lubrificar a vagina, também traz nutrientes para a membrana delicada da vagina. Então, recomendo muito o uso desse óleo. E também pode tomar erva de São Cristóvão, que estimula a produção de lubrificante natural da vagina. Insônia é outro sintoma muito importante que a gente já abordou no módulo de sono. Evitar café, açúcar, glúten, industrializados, jantar tarde, comer muito. E tem todo ritual de sono que pode ajudar a superar esse período de insônia, usando óleos essenciais, por exemplo, e toda a rotina. Recomendo para você rever o módulo de sono. O líbido diminuído é normal, equilibrando a sua produção de hormônios com ervas e óleos essenciais. Você consegue equilibrar esse aspecto. Um dos óleos essenciais mais eficientes é o ylang-ylang. Na hora de dormir ou na hora que vocês normalmente namoram com seu parceiro, é bom colocar no difusor algumas gotas de ylang-ylang e tem efeito sobre homem e sobre a mulher também ao mesmo tempo. Então, recomendo muito o uso do ylang-ylang. E osteoporose é outra consequência da mudança hormonal, da menopausa. E nessa fase é muito, muito importante evitar o consumo de todos os alimentos que roubam cálcio do nosso corpo. E a gente precisa comer alimentos que contêm cálcio biodisponível e magnésio e vitamina D. Esses três andam juntos. Não adianta só tomar suplemento de cálcio, você atrapalha mais o funcionamento do seu corpo do que ajuda. É importante consumir cálcio natural, que vem das folhas verdes, e essas folhas verdes também contêm magnésio, que é essencial para a gente, e essas folhas verdes contêm a energia solar através da clorofila, e você também precisa passar tempo no sol para assimilar a vitamina D. Então,
Isso também é muito, muito importante. Também é essencial nesse período, se você ainda não fez importantes mudanças no estilo da sua vida, é necessário evitar o fumo, o consumo de álcool em excesso, o consumo de laticínios. É importante de acabar com a vida sedentária e começar uma vida mais ativa. É importante de reduzir o parar de consumir café, açúcar e todos os industrializados. Bom, agora vamos ver o que acontece, além do corpo físico, o que acontece na alma da mulher com a chegada da menopausa. Esses sintomas ocorrem, que a gente acabou de citar, com mais intensidade em culturas onde a sociedade valoriza demais a juventude e a beleza feminina. Na fase da menopausa, a mulher enfrenta a perda da sua reprodutividade, que traz inevitavelmente a introspeção e avaliação da sua vida, e por motivos hormonais e ou emocionais, ela pode desenvolver depressão. O agravamento da depressão nesta fase vai depender, além da mudança hormonal, de como a mulher se sente em relação à sua vida profissional, reprodutiva, social e conjugal, e também à sua beleza. Se ela se sentir realizada, a menopausa será enfrentada como mais uma etapa de vida e passa por ela com tranquilidade. Se ela estiver com conflitos na sua realização pessoal, com certeza colocará em questionamento toda a sua vida, coisas que deixou de realizar, relacionamentos mal resolvidos, frustrações, enfim, toda a sua vida passa a ser questionada. Essas são também as palavras da Cristiane Cadorsana, que é psicóloga. Como eu falei, a minha orientação na minha vida é a sabedoria da minha avó. Eu me lembro como ela celebrava essa nova fase da vida dela. Ela se libertou um monte de funções relacionadas à sua capacidade reprodutiva e ela podia transferir toda essa energia, foco e criatividade para outras atividades. A vida social dela aumentou, a vida criativa dela aumentou. Então, a minha percepção com o exemplo dela era que a gente não perde nada, ao contrário, a gente ganha muita coisa, muitas oportunidades, muitas experiências novas nessa fase de vida. Muito bem. Então, uma das consequências da menopausa é a crise da autoestima da mulher, que ela percebe as mudanças no corpo físico e em todas as áreas da sua vida. Agora vamos ver como podemos melhorar essa autoestima. Nessa fase de vida, os sinais do tempo ficam mais evidentes, que podem também abalar a autoestima da mulher. Por isso é importante preencher nossa vida com propósito, aplicar a medicina da mente, que é a meditação, aplicar a medicina da alma através da gratidão e também aplicar práticas de beleza, que podem reverter os sinais do passar do tempo. No módulo de beleza, eu dou várias dicas e receitas para recuperar sua beleza radiante. Muito bem. Então, agora vamos ver quais são os tratamentos possíveis que podem ajudar a diminuir os sintomas da menopausa. Tem o tratamento tradicional no sentido que a medicina moderna aplica, a reposição hormonal, mas alguns tipos de terapia hormonal estão ligadas a diferentes complicações, como aumento do risco de ter câncer de mama, câncer de cólon, doença cardiovascular e fraturas, etc. Por isso mesmo, todos esses fatores devem ser avaliados antes de se optar a seguir com esse tratamento. Eu, pessoalmente, estou a favor de tratamentos mais naturais, mas cada um decide por si. Muito bom. Existe a fitoterapia, o uso de plantas medicinais e seus extratos, inclusive os óleos essenciais, que pode ser útil nessa fase. Durante o climatério, os fitoestrogênios são os mais indicados, substâncias naturais que agem como os hormônios femininos. Veja o vídeo sobre o uso dos óleos essenciais para equilibrar os hormônios que eu já preparei. Alimentação é uma outra forma de melhorar os sintomas da menopausa, não somente uma outra forma, mas uma outra forma importante, porque a alimentação contribui muito ao nosso bem-estar. No módulo da alimentação, falamos sobre os alimentos que suportam e que atrapalham o sistema hormonal. Muito bom. Existe a homeopatia. Esse tipo de medicina usa substâncias que se assemelham aos problemas e o tratamento é individualizado para cada mulher. O especialista busca quais os principais sintomas que incomodam a mulher nessa fase
e se aliam remédios homeopáticos que podem ajudá-la. E existe a acupuntura, que essa técnica milenar chinesa pode ajudar a estimular diferentes pontos do corpo para equilibrar as energias corporais, resultando o alívio dos sintomas. Então dá para ver que existem várias formas de tratar os sintomas da menopausa. O que é importante, não precisa se desesperar nos nossos módulos. Todos os módulos, se você aplica as pequenas ações e os pequenos hábitos que eu indico, contribuem a equilibrar o seu estado durante a menopausa. E quanto mais equilibrada você é, tanto menos você sente esses sintomas desagradáveis e por menos tempo.